Olá pessoal, boa noite. É sempre bom, né, estar aqui com todos participando de mais um estudo, né? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma parte da introdução do Livro dos Espíritos, os itens 11 e 12 da introdução, tá? E esse item, hoje nós vamos falar na nossa conversa mais sobre o quê? Sobre a questão da identificação dos espíritos, das mensagens, entender um pouquinho mais isso. Vamos juntos estudar, né, mais um pouco, tá, sobre essa questão. Então agora vamos para a leitura da nossa página de abertura, tá, da noite de hoje, que é a lição 143, tá, sobre o título de Cartas Espirituais do livro Vinho de Luz, Médium Chico Xavier e Espírito Emmanuel. Então, lá no início da mensagem, nós já temos já essa parte aqui. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodicé, lede-a vós também. Está em Paulo, Colossenses 4,16. O correio do céu nunca se interrompeu, desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos. Não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas e, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial. As cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros, né? E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um tempo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o consolo ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Bom, então nós temos aqui, né, essa leitura de um livro cujo médium foi Chico Xavier, e o autor, né, da mensagem foi o Espírito de Emmanuel. E assim, né, dessa forma, nós vamos agora para a nossa prece, tá, de início do estudo de hoje, da nossa conversa de hoje. Bom, vamos lá para a prece. Bom, agora
Vamos fechar os nossos olhos, vamos limpar as nossas mentes e vamos concentrar, primeiramente, em agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos pedir para que o nosso estudo de hoje transcorra na maior tranquilidade. Vamos pedir proteção. E para aqueles que estão em cada lugar, né, que estão assistindo esta prece, vamos pedir que os nossos guias e mentores, além de estar conosco, possam nos privilegiar com chuvas de bênçãos nesses locais em que estamos assistindo neste momento, como se estivéssemos assistindo todos juntos no salão da nossa casa espírita. Tá? E assim, visualizando essas bênçãos, essas energias boas caindo sobre nós, vamos reforçar, né? E agradecer pelo estudo de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja, Pai querido, que nós possamos hoje, né, aprender um pouco mais e que nossos guias e mentores possam nos ajudar na compreensão durante essa conversa. Que tenhamos vontade de estudar cada vez mais, nos aprimorar cada vez mais. Graças a Deus. Bom, vamos agora então ao nosso estudo, né? E vamos abrir aí já o livro dos Espíritos, né, na introdução, nos itens 11 e 12. Vamos lá, gente. Bom, então, após a leitura da página, né, de abertura e a nossa prece, nós vamos, enfim, dar início ao estudo aí da introdução do Livro dos Espíritos nesses itens, né, de hoje, da nossa conversa 11 e 12. Né? Que tipo de espíritos estão se manifestando, e a identificação, é claro, né, dos espíritos. Bom, então o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, diz que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Para quem assistiu os filmes Ouija, né, A Origem do Mal, outro filme também, Vozes, e também o filme Invocação do Mal, nós temos neles exemplos de histórias sobre comunicações com os espíritos, com obsessores, manifestações de obsessores, e outros fenômenos mediúnicos também. Né? Quem não teve oportunidade de ver um desses filmes, veja. Bom, inclusive, né, com relação ao filme Invocação do Mal e a sequência dele, nós tivemos que os personagens lá do filme, principalmente o casal, os Warren, né, eles realmente existiram, tá? E realmente desempenharam aquelas atividades mostradas lá nos filmes. O fato é que em todos esses filmes nós tivemos aqui exemplos, tá, também das ações de espíritos que chegaram a se passar por espíritos de familiares, lá, né, até dos personagens desses filmes, tentando enganar lá as pessoas. E assim, né, esse ponto abrange, tá, as nossas conversas de hoje. Pois que quem está se comunicando, seja uma pessoa querida que desencarnou, né, há muito tempo, pouco tempo, né, da família, amigo, ou espírito que se diz evoluído, né, ou famoso, usa o nome de alguém. Lá no item 11, inclusive, da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec levanta a questão sobre a manifestação de espíritos, de personalidades conhecidas. E é sabido que para espíritos evoluídos
pouco importa o nome. O que importa para eles, gente, é o quê? É o conteúdo da mensagem. É o valor daquilo que está sendo transmitido de bom. Então nós temos, inclusive, relatos do que o próprio Dr. Bezerra de Menezes já teria se manifestado até como o preto velho, representando humildade, simplicidade. Bom, então o nome para o espírito é aquele que o médium consegue captar. Aquele que o médium, né, consegue entender. Por quê? Aqui na Terra, nós queremos um nome para as pessoas. A gente sempre quer um nome. Então, da mesma forma, a gente vai querer um nome também para os espíritos. Quem deu a mensagem? Quem foi escrito por quem? Quem foi que psicofonou? Né? Então, os espíritos querem passar as mensagens. Os bons, é óbvio, querem passar boas mensagens. Bom, e muitos, né, nem sequer desses espíritos que passam, bons, nem sequer tiveram seus nomes conhecidos na Terra, ou até nunca reencarnaram na Terra. É isso também. É importante, então, lembrar que a riqueza, os cargos, as posições que o espírito gozava na Terra, não importam mais no mundo espiritual. Do outro lado, é apenas o espírito. Se ele fez o bem enquanto estava encarnado ou nas suas vidas, mesmo sendo rei ou sendo um escravo, ele vai ter o apoio e a proteção do bem. Se ele, por outro lado, deixou de fazer o bem, né, já é o contrário. Então as escolhas nossas aqui na Terra refletem lá no plano espiritual. E lá no plano espiritual não tem como esconder quem somos. Mas não tem mesmo. Nem o que nós fazemos aqui nós temos condições de esconder para os espíritos. Bom, espíritos do bem, então, não se manifestam para somente satisfazer curiosidade, ou para dar dicas financeiras ou amorosas, né? Ou vai lá, faz uma fezinha lá naquele jogo, né? Os números dos jogos ali e tal, e por aí vai. Ou ainda para transmitir previsões do futuro. Não assim, né? Com banalização. Bom, é claro que espíritos elevados, eles buscam nos alertar sobre nossas condutas e comportamentos, tanto no contexto individual, quanto também, né, no coletivo. É importante, gente, é importante ressaltar que a riqueza, os cargos e posições que o espírito goza na Terra, não importam no mundo espiritual. Estou falando isso de novo, tá? Ratificando. Do outro lado, é apenas espírito. Né? Então, grandes riquezas podem ajudar nos projetos de novas tecnologias aqui na Terra, de fomentar a criação de curas para doenças, de reduzir a fome, podem criar empresas para gerar empregos, né, e muitos outros benefícios coletivos para a coletividade, para, né, a humanidade. É bom lembrar que reis, presidentes, políticos, grandes empresários receberam uma missão e, se não a cumprirem, responderão por suas ações e omissões que resultaram em prejuízos para a coletividade. Gente, muitos espíritos que hoje, por exemplo, principalmente nesse momento de transição planetária, estão aí como grandes empresários, como líderes, né, das nações, seja em qualquer canto do planeta, eles pediram essa chance e a espiritualidade deu para eles. Então vamos elevar os pensamentos por eles, para que eles não errem se estiverem errando e tudo. Em vez de criticar, de mandar energia negativa, vamos fazer o contrário. Vamos pedir iluminação para as mentes dele. Bom, então ainda tem gente querendo saber, né, se foi rei, imagina, ou rainha, né, em encarnações passadas. Como se isso fosse o mais importante. Bom, e sabemos que não é o mais importante. Tá? E dessa forma, já vou deixar aqui um quadrinho, né, para a gente poder, para vocês poderem
acompanhar melhor, né, um quadrinho sobre a identidade, né, dos espíritos. Tá? Bom, como responder então à questão 464 do Livro dos Espíritos, ou seja, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 24, o item 255, olhando aqui a minha cola, Kardec diz que a identidade dos espíritos, né, dos personagens antigos, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Então, o que significa um nome entre uma das 1000 existências vividas por determinados espíritos? De modo geral, deve-se julgar os espíritos como se julgam os homens, ou seja, pela sua linguagem, pelo seu estilo, pelas suas tendências morais, atos, conselhos que dão e por aí vai. A quantidade de espíritos elevados que estão em plano superior ao da Terra é muito maior, tá, do que aqueles que deixaram, né, um grande nome aqui entre nós. Tenho certeza disso. Bom, desde que o Espírito se diz, né, só diz boas coisas, pouco importa o nome que esteja usando. No caso das comunicações de espíritos familiares, o que vai prevalecer é o conhecimento vivido e compartilhado na encarnação recente. Usando esses parâmetros, o encarnado vai ter mais base para analisar e verificar se o espírito é quem realmente está falando que é. José Herculano Pires, em nota de rodapé, dado o item 257, isso, do Livro dos Médiuns, ele diz que a identificação dos espíritos é feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar também nessa identificação. Mas são o quê? O caráter, os seus modos, os seus hábitos. Ou seja, todo esse conjunto pessoal que nos provam quem está ali à nossa frente, a presença de quem está. Exigir a identificação material é absurda, né, gente? Bom, mas quando essa identificação é possível, como pelos, por exemplo, sinais digitais, aí no caso, de repente, de uma materialização, né? Ou então pela forma do rosto ou das mãos impressas no gesso, materialização, ou mesmo pela fotografia, ou pela matéria, né, do espírito, ainda assim, os negadores sistemáticos não aceitam. É aquilo que nós já falamos antes. Pessoas que criticam, mas não sabem nada sobre o que criticam. Né? Não sabem nada sobre a ciência, de uma forma geral, filosofia e espírito, ou mesmo o quê? Do Pentateuco, espírito principalmente, e muitas outras coisas. Um estudioso de espíritos, como, por exemplo, André Luiz, ou então Emmanuel, ou Humberto de Campos, antigo irmão X, né? Ou então Maria Dolores, né? E tantos outros espíritos aí que podemos citar, saberá distingui-los por suas características de estilo, formas de linguagem e até conteúdo doutrinário. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura, quando esse for o caso, quando puder ser feito. Mas diz Kardec que isso nem sempre representa uma garantia suficiente, pois não é com todos os médiuns que se obtêm esses resultados. Né? Além do que, pode o espírito imitar a assinatura, e há médiuns cuja psicografia não é mecânica, por exemplo, é intuitiva, então não vai saber a caligrafia exata. Então isso não é critério. 100% é falível. A distinção, então, entre espíritos bons e maus decorre das próprias comunicações. A regra invariável, sem exceção, como falamos antes aqui, é da linguagem dos espíritos.
Se for um espírito que conviveu conosco quando estava encarnado, então nós vamos perceber, porque convivemos com ele. E de uma forma geral, sabemos se o espírito é bom ou mal pela linguagem, pela forma de se expressar, palavras usadas, assuntos abordados. No item 257 do livro dos Médiuns, Kardec, uma listagem, né, ele coloca lá uma listagem de indicativos de identidade e qualidade dos espíritos, tá? Que inclusive eu cito, né, já alguma coisa aqui no quadrinho que eu estou deixando disponível enquanto eu falo. Bom, então agora nós temos o outro quadrinho, tá? Quando falamos na questão de manifestações mediúnicas, vocês já vão entender mais coisas ainda. Quadrinho do tipo de mensagens. Então é muito importante perceber o ambiente, como os comportamentos, como são os comportamentos dos trabalhadores, né? Quando uma casa espírita ou um lugar onde ocorrem mensagens espirituais. Inclusive aí, que nós estamos também pela internet agora, nesse período de pandemia, né? Bastantes comunicações. Bom, se estamos, por exemplo, num centro espírita e um médium incorpora supostamente seu guia espiritual, mas começa a ter condutas e falar com uma linguagem bastante vulgar. Isso pode ser algo que bem suspeito. Pode ser uma característica do médium também? Pode. Pode ser do espírito, né? E também tem a questão de afinidade. Bom, a comunicação mediúnica se dá principalmente através de uma fonte, ou seja, do espírito, e de um instrumento, ou seja, o médium. E no caso das evocações, acrescenta-se o evocador, o encarnado, né, que interroga, tá, o espírito desencarnado, que é a fonte da mensagem, principalmente quando é psicofonada, né, incorporada. Outro elemento, né, que a ser levado em conta é o meio, né, ou seja, os demais membros do grupo ou os convidados, né, se houver, no caso, de repente, de uma reunião mediúnica. Então, a fonte, tá, e o instrumento vão interagir através de seus perispíritos, tá? Ou seja, seus corpos espirituais. Vale o lembrete de que o apóstolo Paulo mencionou também o quê? Né? O perispírito, lá em Coríntios. Tá? Quando falou em corpo espiritual na questão da ressurreição. Então não é corpo material. E aí temos o meio de comunicação por excelência. Vale esclarecer que o perispírito, gente, é o corpo que se serve o espírito como veículo, tá, de sua manifestação no plano espiritual e como intermediário entre o corpo e o espírito quando encarnado, porque no plano espiritual o perispírito, né, ele também é um corpo de matéria mais sutil, mas também é um corpo, tá? Por isso essa questão de falar corpo material, né, o mais correto seria falar corpo mais material e corpo talvez, né, uma matéria diferente, que nós costumamos chamar de quintessencial. Bom, mas esse canal pode sofrer com ruídos, né, na comunicação, que ocorrem por falta de sintonia, ruído do ambiente, impreparação, né, do médium, do local, animismo, ou seja, as impressões, né, do próprio médium, obsessão, mistificação / fraude também, ou abuso. E após isso, teremos os tipos de comunicações, seja por psicografia ou por psicofonia. Tá? Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, mediunidade é o atributo do homem encarnado, para corresponder-se com o homem liberado do corpo físico, o espírito, né? Então, no plano espiritual. Então, o resultado desse canal e desse processo é o fenômeno, sobretudo o quê? As mensagens escritas ou faladas. Tá? E de acordo com o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, as comunicações se dividem em... Aí está aqui no quadro que eu estou colocando para vocês e vou ampliar, que eu estou colocando aqui o tempo todo para vocês poderem ler. Grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Tá? As grosseiras são comunicações de termos chulos, baixos e indecorosos. Tá?
Porém, elas provêm, né, de espíritos inferiores, ignorantes e revoltados. Tá? São destituídas de toda lógica, né, de todo senso lógico. Bom, e assim, né, citamos, por exemplo, nós temos também as frívolas, né, as sérias, né, que já são mais ponderadas, e as comunicações instrutivas, já tem um caráter assim, bem mais sério. Bom, gente, e agora então nós estamos aqui na parte já final, né, do nosso estudo, né, mas não aparece ainda, e podemos dizer que para avaliar, então, identificar os espíritos, se as mensagens, em questão das mensagens, é necessário que a lógica, o bom senso e a razão. Então vamos usar isso, inclusive para essas mensagens que estão chegando aí pela internet, estamos vendo toda hora. Os espíritos são as almas dos homens que desencarnaram e retornaram ao mundo espiritual. Portanto, as comunicações dos espíritos vão variar, sim, mas vão variar de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual de cada um. De forma similar, as comunicações dos homens, por exemplo, né, de nossa sociedade refletem o grau de evolução moral. Quanto mais evoluído o ser, mais acelerado e elevado será o seu estado vibratório. E também é importante apontar o que? A responsabilidade, né, do médium nas comunicações. Há médiuns que se deixam sugestionar por espíritos rebeldes. Perigo. Médium tem sempre que se controlar, tem que treinar, tem que evoluir. Mediunidade é uma bênção. Tá? Todo médium deve possuir condições morais e doutrinárias. Caso contrário, vai ser muito ruim para ele. Então, André Luiz nos diz que o medianeiro será sempre responsável direto pela mensagem do qual é portador. O médium pode e deve policiar as sugestões recebidas. Tá? É compreensível que o espírito em desequilíbrio sugira ao médium posturas como gritos, que a gente vê uma pessoa incorporando às vezes no meio da rua, local errado, né? E até em outros locais aí que dão outros nomes, né? Que isso aí é um demônio e tudo mais. Então, o médium desalinho, recebendo um espírito. Né? Então, xingamentos, contorções, gestos violentos e outras demonstrações de desequilíbrio de ambos, né? Do espírito e também do próprio médium. Bom, e assim, pessoal do chat, pessoal que está me assistindo, vamos agora nos preparar para a nossa prece de encerramento do estudo, né? Já estamos agora sim, né, praticamente no fim do estudo. Bom, vamos todos agora na nossa prece de encerramento fecharmos os nossos olhos, tá? Vamos imaginar uma cor verde, a cor verde da cura, mais uma vez. Vamos agora mentalizar Jesus também. Tá? E assim, fechando nossos olhos, limpando nossas mentes, agradecemos pela oportunidade, né, no nosso estudo de hoje, por termos estado juntos e podermos ter tido a chance de mais um pouco aprender. Tá? Que nossos guias e mentores estejam conosco em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo em nossos estudos, que possamos rever nossos atos, que também essa cor verde de cura que estamos mentalizando possa servir para curar nossas doenças, curar nossos problemas de saúde, ou nossas pequenas dores, sejam elas ou grandes dores físicas e morais, né? Ou pelo menos servir como um alívio. E que essa cor verde, nessa frequência de cura, que nós também possamos mentalizar ela para o mundo todo, para todas as pessoas, né? Dos nossos entes e amigos mais próximos até os nossos entes e até aqueles que nós, porventura, não conhecemos. E que nesse momento, envolvidos nessa energia de cura, nós, nossos amigos, nossos familiares e todo esse nosso planeta possa receber essa cura, principalmente contra essa pandemia, né, esse vírus que nós vivemos. E assim, que a espiritualidade esteja sempre conosco,
no abraço de Mestre Jesus a todo esse planeta e a cada um de nós, juntamente com Mãe Santíssima, nós possamos encerrar, né, o estudo da noite de hoje, possamos encerrar esse momento dando graças a Deus, Pai querido. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Mãe Santíssima, obrigado, Deus. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Mais uma, né, conversa que nós tivemos hoje, mais uma oportunidade de estar com vocês, agora no início desse mês de fevereiro, no segundo mês desse ano de 2021. Que possamos ter um bom final de semana, tá? Bom restinho de semana, bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Até a próxima oportunidade. Nós teremos. Tá? Vamos estar juntos. Até mais.